Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motorhome.com. Já comecei falhando a voz, eu sou o Leonardo Fortunati. E eu sou o Renato Maia do Falando de Carro. Dois quebrados, dois com algum... Dois quebrados. Um dos dois são com algum problema. Esse aqui resolve quase dar uma de Nazaré, caiu aí, bateu as costas. O outro vai e picado eu pra tomei uma abelha. picada de abelha. Tá, tamo bem, né? Tamo bem. Acho que... Ainda bem que não é muito velho, né? Que velho morre muito Sim, fácil. e ainda bem que eu não sou alérgico também, né? Ah, sim, aí tava Senão ferrado, tá né? duro no chão uma hora dessa. Mas hoje, Renatinho, vamos falar de essa, talvez uma nova guerra que se formou nas últimas semanas dos elétricos, entre aspas, baratos. né? Verdade. A gente viu aí a BYD veio com o Dolphin, Uhum. num preço talvez temporário de R$150 mil. Sim. E obrigou, por exemplo, Renault manteve o preço do Kwid, mas, por exemplo, a JAC Motors e a Caoa Chery reduziram o preço do EJS1 e do iCar. Sim, né? verdade. Será que finalmente teremos elétricos a preços de carros normais no Brasil, após essa fase, essa coisa dos R$150 mil? Pois é, e assim, eu acho que sim. É que o que não chamou tanto a atenção ainda, por mais que foi um lançamento tumultuado, assim, muita gente comentou sobre o Dolphin, o que ainda não chamou tanta atenção com relação ao preço, todo mundo falou, pô, mas ainda é R$150 mil, né? Um carro, um hatch e tudo mais. Para pra pensar quanto terminou o Golf Sim, que estava sendo vendido, que era um hatch médio. sim. Essa faixa de 120. O Golf morreu... O GT era 200 quase. Então, se a gente fosse colocar... O próprio, o Cruze Sport 6 hoje é 160 mil. 160 mil. Então, assim, de fato, o hatch médio elétrico que a BYD lançou, ele não deixa de ser um carro médio. Pra mim, ele é um carro médio. O entrecho Sim. dele é enorme. É um Corolla de entrecho. Ele é um carro Ele grande. tem comprimento de Onix, mas é entrecho de Corolla. Exato. Ele é um carro médio no preço que eram os médios vendidos no Brasil há 2, 3 anos atrás. Sim. Né? Então, assim, quem estava errado nos preços era a Chery e a JAC, tanto é que reduziram da noite pro dia. São carros menores. São carros menores. Um foi na faixa de 140, outro na faixa de R$130 mil. E que todos eles vêm do mesmo lugar, diga-se de passagem. A gente tá falando, não, mas é que nem o Leaf. O Leaf vem da Inglaterra, 208 que vem da França. Vem da Não, são todos eles feitos na China. Deve usar praticamente o mesmo navio, paga a mesma cota de imposto e uma série de coisas. Então, assim, a BYD trouxe o carro pelo preço justo. Ao que a gente consegue entender. A gente tem que ver a BYD até onde vai segurar esse preço, né? Eu ainda acho que tanto a BYD quanto a GWM estão pagando para vender aqui ainda. Sim. Né? A GWM deve apresentar, hoje é quinta-feira, e quando a gente grava, hoje é quarta, o podcast sai na quinta-feira, e na quinta-feira mesmo, a Great Wall vai apresentar o Ora GT. Isso. Que é justamente um compacto, um hatch médio 100% elétrico, que deve vir mais ou menos nessa faixa abaixo dos R$200 mil. Sim, 150, 160, 170 mil reais. Vai depender, por exemplo, do pacote de equipamentos. Então a gente abre uma nova fase de eletrificação. O JAC, por exemplo, o JAC e o iCar estão na faixa dos 130. E por que a gente falou de preço de carro normal? Pelo simples fato que hoje R$130 mil é o preço de um SUV, é o preço de um sedã médio, é o preço de um hatch médio. As versões completas dos hatches compactos aí já estão na faixa dos 100 a 120 mil reais. Só olhar o City. Pega um City Touring, dá 130 mil já. Então, assim, ele já tem a questão ali, lógico, a pessoa também tem a questão de se adaptar, ter um carro elétrico, ter um carregador em casa, então isso é um custo, né? Às vezes ali a montadora dá o wallbox, mas às vezes tem que gastar com a instalação, ver se é possível você instalar isso em casa. Mas demorou menos do que a gente esperava pra gente ver carro elétrico num preço que permitiria uma parte da população comprar. Sim. A gente não tá falando também de carro popular, ainda é um carro que vai estar na garagem de gente com dinheiro. Não é um carro não é um carro barato, mas ao mesmo tempo não é um carro caro. Porque hoje a gente sabe que o ticket médio que o brasileiro tem para comprar um carro hoje é menos do que os R$70 mil, mas ele compra o carro de R$150 mil. É um fato. Né? É só a gente ver o que está vendendo hoje no mercado. É Renegade, é Creta, é o Compass, T-Cross. É o que a gente já falou aqui, até quando a gente fez o podcast falando dos populares, né?
Uma parte da população não tem dinheiro para comprar um carro novo, mas quem tem, tá nessa faixa. Exato. 110, 140, 160, 200. É só olhar o ranking de vendas, né? Agora, nos últimos meses, tivemos o programa do carro popular, que trouxe os carros mais baratos de volta para uma posição mais elevada nas vendas, né? Quando a gente fala em pessoa física. Mas o que vende em pessoa física realmente são SUVs compactos, SUV médio. Sim. É só ver quanto, por exemplo, um T-Cross vende, um Compass vende. Sim. O próprio sedãs, o Corolla vende. Então, quem ainda tem dinheiro tá nessa faixa. E muitas vezes é o cara olhando, já pensando, tudo bem, vou levar um carro chinês, né? Ali o cara precisa quebrar o preconceito. Mas tô levando um carro elétrico. Sim. E eu vou te falar, só não chamou mais atenção ainda porque eles não fizeram deste Dolphin um mini SUV. Se esse carro fosse um SUVzinho do tamanho de um Fiat Pulse, por 150 mil reais, aí você ia ver o pessoal olhar realmente pro carro e falar assim, esse eu compro. Sim. Porque ainda a gente tem esse negócio. Por 150 mil eu não vou comprar um hatch, eu vou comprar um SUV. É só ver o que aconteceu. Sim. Todos os hatches médios sumiram por conta do lançamento dos SUVs no mesmo lugar pela faixa de preço. Então, assim, se daqui 2 anos chegar um BYD ou um GWM por 150, 160 mil reais mais um SUV compacto, aí você vai ver a galera começar a se mexer mesmo e começar a cogitar comprar um carro elétrico acessível. Eu acho que a gente já falou daqui dessas novas chinesas no Brasil, né? Não tem nada a ver com aquela primeira fase dos chineses, que eram carros baratos e de qualidade questionável, né? Sim. Principalmente a BYD e a GWM. BYD e GWM são duas marcas que a gente já andou em todos, né? Os da BYD e os da GWM. A GWM mesmo é uma marca que já chegou no Brasil tendo o carro híbrido mais vendido do país, o Aval. Isso que ela tem um modelo. E tem bastante na rua, de uns um mês e pouco pra cá, tenho visto bastante esses H6 na rua. Então, e é uma marca que acabou de chegar, com uma rede de concessionária ainda abrindo. Sim. E já emplacando. Por quê? Eles vieram com o híbrido, o híbrido normal, não plug-in, numa faixa de preço com um carro grande, na faixa de 215 mil reais. É só a gente olhar o híbrido equivalente a esse preço, que é o Corolla Cross. Se a gente olhar um Corolla Cross, que é o XRX, que é o topo de linha, ele é menor, menos equipado, ou quase igual em equipamento. E um pouquinho só mais barato. Custando 211 mil reais. E você tem o Aval H6 agora 220, ele aumentou 10 mil, né? Ele lançou mas 209. Mesmo assim, é um carro maior, né? Exatamente, você tem um carro do tamanho do Tiggo 8, né? Se a gente pensar em proporção, né? Pra galera imaginar, todo mundo já sabe o que é um Tiggo 8 na rua. Ele é do tamanho do Tiggo 8 pelo preço do Corolla Cross. Sim. Né? Com direção semi-autônoma, com um híbrido simples. A gente tá falando daquele híbrido plug-in, que é 260. Mas é outro que conquistou. Porque Exato. O híbrido plug-in também é um carro que emplacou pra caramba. Parece que já tirou o XC60 da liderança desse subsegmento. Justamente por isso. O cara vai pagar ali 260 mil reais por um carro que tem muita tecnologia. E uma motorização híbrida. São quase 400 cavalos no conjunto híbrido plug-in, né? Então isso também faz a diferença. E eu acho que são duas marcas que vão ajudar muito a quebrar a coisa do chinês dos anos 2010. Eu acho que a Chery deu o start com isso. É inegável a gente não comentar. Até porque acho que a Chery foi a primeira marca que fez o cliente pagar mais de 200 mil reais por um carro chinês. Sim, o Tiggo 8 Pro, o Max Hybrid lá. Tanto é que o Tiggo 8, eu acho que não foi o carro mais vendido da marca, mas é um dos. Vende muito. Eu acho que hoje é o Tiggo 8. Então, porque você tem o Tiggo 5X, que fez um sucesso muito grande. E eles e a Chery mesmo tá recalibrando ali, né? Ela fez um Tiggo X mais barato, tá dando uma reduzida. Eu acho que ela sentiu o impacto das novas chinesas ali também. Mas você vê a aceitação como foi mais rápida para o cliente olhar, principalmente a BYD. A Great Wall. A GWM o pessoal aceitou mais rápido do que a BYD. Porque a BYD veio com um carro muito caro, que era o RAM e o TAN, de 500 mil. O pessoal falou, puta, é muita coisa, se dá meio milhão de reais. E já é um cliente Porsche, é um cliente BMW, é um cliente Audi. É um cliente que para você tirar é muito difícil. Porque assim, esse cliente não é só o acabamento. Não. É o feeling da direção. É o peso de marca. É outra coisa. 500 mil reais num carro novo que ninguém nunca viu. O cara ele paga pelo status da marca, né? Exato. Tanto que a BYD conseguiu
ganhar mais espaço no mercado brasileiro quando ela veio com o Yuan Plus e o Song Plus. Exato. Eu ia comentar até agora do Song. Eu não andei ainda no Song, estou para pegar nos próximos dias, eu vi que vocês andaram, mas assim, é um carro que tem bastante já também. Sim, o Song é um carro que caiu bem, é um carro bonito. E uma das coisas que eu venho elogiando nos últimos anos, principalmente com a BYD e com a GWM, é uma independência um pouco maior em design. Né? Principalmente a BYD, que tem essa filosofia dos carros aparentar. Agora é tudo coisa marítima. Né? O Seagull, é o Dolphin, é o Seagull, é o Seal. Né? Então, são todos eles ali, tem uma história por trás, né? Tem uma questão de design. Então, assim, a BYD ela se encontrou ali em algumas coisas. A GWM, você ainda vê uma leve referência em alguma outra, igual o Aval, a gente fala, pô, tem aquela grade parecida com o do Peugeot. Do né? 3008. Do 3008. Mas mesmo assim, a hora que você olha pra dentro do carro ali, não tem tanta coisa que você fala, não, isso aqui é a mesma peça de não sei quem. Não. É uma coisa mais independente. Que a Jaque pegava muito referência de outras marcas, a Chery no começo, depois eles foram encontrando um caminho, mas a própria BYD... E a GWM chegaram já com uma coisa mais independente. E principalmente a GWM é pegar uma engenharia brasileira para desenvolvimento interno. Sim, isso foi fundamental também. Eles não simplesmente, vamos trazer um carro e tá pronto. Exato. Não, fizeram adaptação de central multimídia, de painel, de acabamento, de suspensão. É um carro feito para estar no Brasil. Exato. Né? A BYD ainda acho que peca um pouco nisso. Né? Suspensão, eu andei recentemente com o elétrico. O Dolphin. Não. O Dolphin eu peguei e dei uma volta, mas eu peguei até um pouco mais o Song Plus. São carros que você ainda vê que faltam talvez um refinamentinho de suspensão por causa do brasileiro. Os carros chineses normalmente têm uma calibração mais voltada ao conforto, muito que o brasileiro ainda faz, não é tão voltado a isso. Mas, por exemplo, em qualidade de acabamento, a qualidade de outros aspectos, são carros bons, né? A gente pode estar, por exemplo, hoje a gente está com um Bolt UV aqui, e não faz muito tempo a gente estava com o Yuan Plus, né? O elétrico. E, cara, são carros muito semelhantes. Sim. Eu acho que a Chevrolet ainda assim, não é inegável, ainda está um pouquinho melhor em qualidade de construção. Com certeza, também acho. Ainda ali quem é mais exigente, com engenharia, uma construção, uma rigidez torsional, o Bolt ainda é mais... O Chevrolet ainda é melhor construído. Que eu acho o Bolt um carro muito bom, por sinal. Eu acho que foi um dos carros elétricos assim mais bem feitos desde o início. O primeiro Bolt, agora veio esse Bolt UV. É uma pena que globalmente o carro está saindo de linha. Enfim, mas pela troca da plataforma. É a nova plataforma. O que eu acho que ele merecia uma segunda geração como o Bolt. Então, parece que vai ter. Na Ultium, né? Parece que vai ter um Bolt na Ultium, lá pra frente. Porque eu acho que é um nome legal, o carro é legal. Eu achei que ele, quando lançou, ele tinha um custo-benefício interessante pelo tamanho da bateria versus autonomia, equipamento, estrutura do carro. O carro era muito bem feito. Eu acho muito legal. Mas a gente vê que eu acho que a GWM ela deu um salto um pouquinho mais rápido comparado à BYD na engenharia, por conta da fábrica também. Sim. A BYD, a GWM, ela já chegou falando, não, a gente vai ter a fábrica e não sei o que, a gente já quer nacionalizar não sei quantos % do carro e tralá. Isso fez puxar a engenharia para já mexer no carro, para começar uma produção local. A BYD, por outro lado, ela só oficializou a sua fábrica agora, tem uns 15 dias. Nem oficializou, falou que vai ter uma fábrica, mas ainda não deu uma data, né? Exato, mas aí já falaram que serão 3 novas fábricas, né? Sim. É uma fábrica de bateria, uma fábrica de caminhões e uma de carro. E a outra de carro, né? Acho que todas na Bahia. Todas na Bahia. Então a gente vê que a BYD ela tá um pouquinho mais devagar nesse sentido. Tá começando a embalar, vamos dizer assim. Né? Ela também... Durante o Festival Interlagos vai apresentar um outro carro elétrico, né? Talvez até, eu acho que pode ser até um carro acima do Dolphin, porque a Baixa acabou de sair dos Estados Unidos, no Japão, na China. Acabou de apresentar, não daria tempo, mas é um carro que eles já falaram, provavelmente vai vir pro Brasil. Agora, né, a gente tá falando dos elétricos, eu acho que a gente pode ter, igual aconteceu na primeira era dos chineses aqui, que muitas montadoras se mexeram com os carros populares, porque os populares chineses, tá bom, tinha uma construção questionável, não eram tão modernos, mas vieram com um preço de carro de entrada bem equipado. Sim. Né? Então, eu acho que, de certa forma, obrigou as montadoras a ter direção assistida, elétrico-hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, desde o carro básico. Né? Isso impactou.
Então, por exemplo, essa ação das chinesas pode impactar daqui a uns anos, por exemplo, a Peugeot vir com o 208 elétrico numa faixa de preço mais baixa do que ele é hoje. E mais equipado. Você pega os BYD, principalmente, que está com os preços mais atrativos agora, você tem lá um semi-autônomo, você tem internet a bordo, igual o Dolphin agora, Sim. você tem uma franquia de internet e uma série de coisas. O acabamento do carro, você tem um material macio no console, na porta, coisa que você não tem no Chery, coisa que você não tem no Kwid elétrico. Então, assim, quem para olhar, entre você olhar um Kwid elétrico e você olhar o Dolphin, por exemplo, é um salto muito grande de um carro para o outro, custando a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, obriga com que esse Kwid elétrico, por exemplo, ele teria que custar, se a gente imaginar a diferença de salto ali, olhando de um para o outro, que você fala, esse carro tranquilamente custa uns 10 ou 20 mil reais a mais. O Kwid teria que ser um carro dos seus 130 mil. 120 mil reais, né? Que era o que a gente imaginava, inclusive, quando esse carro estava para ser lançado, que ele custaria isso. Mas é aquele negócio, como você não tinha nenhum concorrente à altura ou alguém para puxar essa régua para baixo, a montadora aproveita. É um ciclo natural. A Peugeot mesmo veio com, por exemplo, o 2008 depois, já mais interessante preço que o 208 veio. Sim. E aí, do nada, o 208 abaixou 30 mil reais, da noite pro dia. Então, assim, a gente sabe que tem um impacto o mercado, né? Por exemplo, a Renault tá para vir com o Megane. Sim. A gente viu o Megane ao vivo durante o Electric Days. É um carro bonito. Então, a Renault pode, por exemplo, aproveitar e jogar um Scenic num preço que pode colocar uma dúvida na cabeça do cara que está nessa faixa dos 170 mil a pagar um pouco a mais e levar, por exemplo, um Megane E-Tech. Sim. Né? É um Renault, é um carro europeu, mas acabamento, rede. Então, tira o cara do preconceito, que tem preconceito com o chinês, para ir para uma marca que é mais consolidada no mundo, principalmente com parte de elétrico. A Chevrolet ainda vai ter, por exemplo, Blazer e Equinox elétricos. Também pode mexer no preço essa nova fase. Acho que todas as marcas ainda vão enxergar, vai ter uma mudança, né? Sim. Eu ainda acho que, por exemplo, acho que não vai ser mais esse ano, mas provavelmente o ano que vem, quando a BYD mostrar o Seagull, né? Eu acho que ali eles vão colocar um carro nos seus 120 mil reais. Não vai chegar no 100, infelizmente. Não, muito difícil. Eu acho que esse carro dos 100 mil reais está longe de existir. Porque, na verdade, até quando a gente fala em carro normal... A gente para pensar que um Polo Trek já é 80 mil. Então, quantos carros abaixo de 100 mil reais tem no mercado brasileiro para você colocar um elétrico ali? Mas eu acho que eles precisam... Como essas montadoras chinesas, eles conseguem mexer rápido em line-up, construir carro, desenvolver carro, enfim, a gente vê que facelift na China acontece uma vez por ano praticamente. Eu acho que se eles conseguissem lançar um carro nessa faixa de preço dos seus 150 mil reais, mas como um SUV compacto, transformar, por exemplo, o Dolphin num carrinho SUVzinho, igual um Fiat Pulse, coisa do tipo, eu acho que esse carro ia chamar muito mais atenção para o nosso mercado. E até esse movimento de mercado acelerou. A Great Wall não era para vir com o Hora GT agora. Sim. Né? Então a gente está vendo que... Primeiro, a gente está vendo uma briga muito particular, BYD e Great Wall Motors. É uma briga particular. Sim, sim. Né? As duas chinesas estão ali. De certa forma, eles até ignoram um pouco a Caoa Chery. Né? A Caoa Chery aí, nos últimos tempos, perdeu força, mudou a administração, mas ela tá ali tentando se reencontrar no mercado brasileiro. Uma marca que foi quase entrou entre as 10 maiores, ela já teve uma queda considerável nos últimos tempos. É uma marca também que poderia aproveitar isso. Sim. Aproveitar que tem os modelos que vêm da China. Ela veio, na época, com a iCar como o elétrico mais barato do Brasil. Sentiu o impacto do BYD, baixou um pouco. Na verdade, ela tá baixando toda a linha. Se você olhar, teve o Tiggo 5X Sport, o próprio Tiggo 8, eles tiraram aí quase 30 mil reais do preço. Então, quando que a gente vai começar a ver as maiores montadoras, as generalistas mesmo, né, as tradicionais, começar a sentir esse impacto, né? Eu acho que, por exemplo, o 208 acabou de mudar na Europa, vai um tempo para mudar aqui no Brasil, lógico, mas eu acho que, por exemplo, talvez a Peugeot só traga o 2008, pare de trazer o 208 elétrico, para poder ter um preço competitivo. O que eu acho engraçado é que, assim, parece que no fundo, as grandes marcas, as generalistas, elas ainda não se preocupam com o volume do elétrico. É só olhar a estratégia de Stellantis e Volkswagen. Exato.
A Chevrolet não. A Chevrolet eu acho que ainda com o Bolt EUV e já prometendo Blazer e Equinox. No caso da GM é um pouco diferente porque veio aquela promessa global. A partir de 2030, só vender carro eletrificado e uma série de coisas. Mas assim, a Stellantis ela nunca assumiu um papel de vamos só vender carros elétricos a partir de tal ano. A Volkswagen ela fala em vender carros elétricos a partir de tal ano, mas com ressalva para alguns mercados. Onde você tem o etanol e uma série de coisas que inclui o Brasil. É um fato. Então, Volkswagen aqui vai durar mais uns 20 anos do jeito que tá, tranquilamente. Então, assim, a Ford ela tá se reestruturando agora, mas seguindo o mercado americano, eles não estão nem aí para esse mercado elétrico, assim. Apesar que aqui já anunciaram o Mach-E e a Transit elétrica. Mas assim, você não vê eles se preocupando em, tipo, vamos parar de vender o Mustang a combustão e vender o Mustang elétrico, sabe? Vamos só vender F-150 elétrica a partir de tal ano. Tipo, eles nem se preocupam com isso, né? Não faz parte muito da cultura, principalmente do americano. Mas a gente vê que uma das coisas que o Sérgio Habib sempre falou, né, nas apresentações, as longas apresentações, né, do Sérgio Habib, é que os chineses eles iam pular a parte do híbrido, da combustão e partir para um desenvolvimento de um elétrico, porque é onde eles conseguiriam chegar no mesmo time das montadoras generalistas. Né? Você vê uma Audi, você vê lá a BMW. Então, assim, a gente vê que as montadoras elétricas eles estão quase no mesmo nível de entrega de autonomia, de potência desses carros, como uma Audi tem. Sim. Né? Se você olha que nem o OnePlus, né, o 100% elétrico também da BYD, para mim ele está no mesmo nível do 2008. Não deve nada de um para o outro ali. O que muda é aquele feelingzinho que você falou. O Peugeot você tem uma dinâmica mais de um carro, né, a combustão ali, uma suspensão mais bem acertada, que o chinês não tem porque é o gosto deles. Sim. Né? Mas se a gente olhar padrão de acabamento, preço do carro, a autonomia, equipamentos que o carro oferece, é pau a pau. Sim. Né? Então, de fato, o que o Habib falou há uns quase 10 anos atrás está acontecendo hoje. As duas, o mercado oriental, principalmente o chinês, está andando junto com o mercado europeu em carro elétrico. E ao mesmo tempo eu acho engraçado como, por exemplo, a Honda e Toyota não tá muito também nesse lado. Eles estão focando muito no híbrido. Sim, né? Ainda tem uma resguarda ali, né? A Toyota lançou um por lançar, né? Agora, recente, eu não lembro o nome do carro agora. É um nome esquisito até. Mas lançou para falar que lançou, né? Mas ao mesmo tempo já veio com uma nova geração do Prius. Né? Exato. Então a gente vê que as japonesas, principalmente ali, o foco é híbrido. Eles sabem que isso daí acho que é o futuro do mercado do terceiro mundo por muitos anos ainda. Né? E a gente sabe que japonês ele tem uma questão de tomar cuidado com decisões. Né? O japonês nunca toma a decisão na frente dos outros. Né? A Toyota e a Honda são mais conservadoras, não entrar no elétrico faz muito sentido. Né? Você pode ver, eles estão ali trabalhando com uma tecnologia híbrida e evoluindo a tecnologia híbrida deles. Né? A Toyota tem até... A Toyota e a Honda tem o carro movido a hidrogênio. Eles têm algumas opções, mas o 100% elétrico já é mais difícil. A Nissan, eu acho que um pouco de questão... Pela Nissan ter uma parte muito europeia, já veio com o Leaf, né? Aproveitou, por exemplo, o que a Renault já sabe de elétrico há décadas. A Nissan veio com o Leaf, mas ao mesmo tempo eles têm o e-Power, que é um híbrido que é... Quase elétrico. Quase elétrico, né? Com extensor. Então, japonesas não. Mas, por exemplo, que a gente tá falando de Stellantis e Volks. A Stellantis, ela tem os elétricos. Tem o 500 e os Peugeot. Só que são carros que, por exemplo, vêm muito pouco. Sim. E parece que nem eles mesmos fazem questão de vender. É só ver também o Compass híbrido. Carro que não faz comercial, não faz, só traz. Se o cara quiser, ele vai na concessionária e compra. Né? Bem assim. E a Volks até um pouco mais, porque os elétricos dela serão oferecidos por assinatura. Sim. Né? O ID4 e ID Buzz são carros que você vai ter que pagar por mês. Eu acho que isso, por exemplo, o ID4 tudo bem, mas a ID Buzz é um carro que deveria ser vendido, porque é um carro que iria parar na garagem de um cara muito mais entusiasta da Kombi. É carro de colecionador, não de usar o carro. É um cara que vai ter o carro porque ele gosta. Né? Não sei se essa coisa, o carro, você vai ficar com o carro 1, 2 anos, o cara não vai querer se livrar do carro. E tem até importador independente trazendo Kombi. Sim. Tem importador independente que já está anunciando a trazer Kombi elétrica para o Brasil se você pagar o valor. Sim. E uma outra coisa, eu acho que porque eles viram que a Volkswagen não ia vender. Fala, a Volkswagen não vai vender?
Eu vendo. E tem outra coisa, a Kombi, o ID Buzz, a Kombi elétrica lá fora, você tem inúmeras configurações. Desde trabalho até a... Que a Volks, acho que ela só vai vender uma configuração aqui, né? É um pacote fechado. Então, assim, lá fora você vai ter a Kombi, acho que com 7, 8 lugares, você vai ter a Kombi furgão. A long wheelbase, eu acho que vai para os Estados Unidos, inclusive. Eu acho que lá também vai ter aquela Kombi com 2 motores. Cara, eu vi, quando eu fui pra Suécia, eu vi a furgão. A de trabalho. É uma graça, cara. E é um carro que se o cara bater numa importadora independente, ele fala, eu quero uma Kombi configurada assim, ó. Tá na Alemanha, ó, eu quero o carro assim. Alguém vai mandar pra ele. Ele monta no configurador da Volkswagen, imprime e fala, ó, eu compro assim. Acho que as importadoras não tinham falado nada de ID Buzz até agora, que eles falavam, a Volks vai vender. Sim. Aí viram, a Volks não vai vender? Vou abrir a oportunidade pro cara não alugar, pro cara comprar. É o mesmo carro. Lógico. É o mesmo carro. Então, assim... E a gente sabe que, a gente já falou isso, ao mesmo tempo que a gente tá falando dos elétricos mais baratos, tem a galera do elétrico premium. Sim. O cara que compra um Audi, o cara que compra um Volvo. O Volvo foi o elétrico mais vendido ainda do semestre. BMW acabou de vir com o iX1, que você foi, onde você tomou essa sua picadinha de abelha. Isso, aqui, infelizmente. Então, a gente vê os premium e é uma galera que também vai. Quantos não trazem Tesla pro Brasil? Quantos não vão trazer essa Kombi? Sim. Não, e a questão da Kombi elétrica não é o fato de ser um furgão elétrico. É um carro diferente. É Kombi. É uma Kombi, sabe? Assim, não é igual o Tesla. O Tesla é a mesma coisa que você comprar um iPhone. É aquele negócio específico, não é um carro elétrico, é o Tesla. Né? A Kombi ela vai seguir a mesma coisa, ela vai seguir essa mesma linha. Não é um carro elétrico, um furgão, tipo uma Transit. É uma Kombi. Né? E isso daí vai atrair esse cliente que, enfim, não sei qual a razão da Volkswagen não trazer mais, se é limitação de volume, se é estratégia, se é rede, que raio que é que eles inventaram que eu acho que assim, não vale. Poderia, eles, né, faz sentido. Vamos trazer 70 unidades para os 70 anos. Ok, marketing. Mas tinha que vender. Traz uma versão específica dos 70 anos. Ó, a versão dos 70 anos é aquela amarelinha, com uns conceitos não sei das quantas lá, meio old school, não sei o quê. A partir daí, é outra versão. Na minha opinião, podia pedir 400, 500 mil reais por um carro desse. A galera ia matar esse carro em uma semana. Lógico. O que ia ter de colecionador, Lógico. o cara... Eu lembro que eu fiz um vídeo andando na ID Buzz na Volks. A gente foi um dos poucos a poder conhecer o carro quando ele chegou aqui. Cara, é um carro espetacular para andar. Muito diferente. E eu lembro que no vídeo eu até fiz uma provocação. Falei, gente, vocês querem esse carro no Brasil? Que tinha de gente falando, traz. E a gente sabe que tem muita gente que ia falar, traz e eu pago o quanto você pedir. Tem certos carros que se você traz... Sem a questão da homologação, que é 99 carros... Acho que sim. Né? Você não precisa treinar a rede, basicamente... E você traz e mata a vontade de muita gente. Enfim, fugindo do elétrico agora. Mas você pega igual agora, a Toyota trouxe o GR Corolla e a Honda trouxe o Type R. Pega uma Volkswagen Drive, traz umas 90 Golf R. Você viu que chegou um Golf R no Brasil, né? Eu vi, um azulzinho, né? Lindo o carro. Então assim, traz 90 Golf R. Pega uma BMW da vida, traz aquela M3 Touring. Traz 90 carros. Mas esses são carros, M3 Touring, eu sei que também tem importador independente que tá pronto pra trazer. Porque tem o cara ali, tem 700 mil reais... No M3 normal, 770, alguma coisa assim hoje. Ou você paga 1 milhão pra trazer a perua. Não, eu pago 1 milhão. Quantos Corvettes? Tem mais Corvette no Brasil. Nos últimos anos chegou mais Corvette no Brasil do que o Camaro oficial. Porque assim, esse cara, essa pessoa que tá comprando esse carro, ele entende que, você só vai ter que poder fazer a revisão lá no concessionário não sei na onde, e tem que levar na... O cara não tem problema, o cara leva. Porque assim, ele tá pagando pela exclusividade do negócio. Imagina ele chegar pro cara e falar assim, os caras fizeram a revisão do meu carro lá na fábrica. Sabe? Um orgulho do cara falar que não, porque eu sou íntimo de não sei quem. O cara paga por isso. Ele paga. Então assim, igual a Kombi, muitos carros aí que é sonho de consumo, ou é desejo, ou é coisa histórica, tranquilamente venderia aqui. Eu acho que é um carro que tem coisas que... E quem vai ganhar dinheiro com isso não é a marca. Pois é. É um importador independente que... Logo em seguida do anúncio da Kombi no Brasil, já abriu, colocou no Instagram e falou, tem disponível. Exato. Escolhe a cor, escolhe o que você quer, a gente põe pra cá e traz. Exato. E ainda vou te falar, se fizer um bem bolado, esses caras que vai trazer essas Kombi elétricas aí, faz um parceiro com um concessionário Volkswagen, e o cara faz a revisão lá dentro da Volkswagen tranquilamente. É só olhar a bateria. Isso que eu falo, elétrico não tem mais o mistério de revisão. Exato. E outra, a internet permitiu fácil acesso à informação que o cara vai ter um contato na Europa
como é que eu faço manutenção da Kombi aqui? Eu preciso ver bateria, eu preciso ver arrefecimento, carro. Meu amigo, ele vai conseguir um cara que vai mexer aqui. Eles sobem aqueles programas de ECU lá em algum lugar, lá um aparelhinho, põe ali no relé, ó, o carro tá tudo em ordem, só alinha e balanceia aí, fluido de freio e pau no gato. Vai ser mais fácil isso daí. Eu acho que para importação independente para elétrico, isso daí vai ser uma boa vantagem. Só ver quantos Tesla tem no Brasil, cara. Sim. É meio chega a ser estranho, né? Mas é a vida. Verdade. Bom, chega. Fica assim? Fica. Falando em elétrico, a Audi lançou o seu e-tron GT, a versão normal do carro, inclusive. Que até então a gente só tinha um RS. Exato, só tinha um RS. Quando eles lançaram o carro aqui, o RS, tinha um e-tron GT. Que eu perguntei, eles falaram, vamos trazer depois. Exato. E esse depois é hoje. 3 anos depois, chegou o carro. Não é 3 não, filho. Mais? Não, 2 sim. 3 não. Então. 2 anos depois... A gente foi na pandemia gravar esse carro. Verdade. 2 anos depois chegou o carro. Acho que a vantagem dele é custar menos que um Taycan e ser mais potente que um Taycan, né? Acho que a vantagem dele tá aí. Enfim, tá lá no youtube.com/falandodecarro pra vocês conhecerem os detalhes sobre ele. E nosso Instagram, @falandodecarro, só seguir a gente lá também. E aproveitando, né? Uma novidade que o seu Renato Maia agora vai ter uma coluna no Motor 1. Vou. Pra falar de mercado premium. Coisa que o Léo não tem de hoje de manhã, que é coluna. Nossa, né? não fale, velho. Eu vou ter uma aqui no nem Motor 1. sei, nem sei. O joelho já parou de doer. As costas, meu amigo, eu tô aqui me dobrando, que tá doendo. Renatinho vai falar de mercado premium, vai falar de carro premium toda semana pra deleite de quem gosta desse segmento. Passar vontade. Passar raiva, né? Passar raiva, né? Ainda mais aquele que a gente gravou na semana passada. Puta merda, tá maluco. E é isso. Tem vídeo lá pra quem... Lembrando, se você tá assistindo o podcast, tem nas plataformas de áudio. Se você está ouvindo, tem lá no YouTube e também lá no Motor 1 e até no Inside Viz, bastante informação sobre esses carros elétricos que a gente comentou aqui. Eu fico aqui, vejo vocês semana que vem e até lá. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.